Sejam bem-vindas ao Jazz na Caixa. Meu nome é Anderson e aqui eu falo sobre jazz. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história do Thelonious Monk. Thelonious Monk foi um pianista que apareceu, na verdade, que foi um dos pianistas que criou ou ajudou a criar, a formar o estilo bebop. Bebop é um estilo dentro do gênero jazz que acontece na década de 40. Então, Thelonious Monk foi um pianista que sua forma de tocar é muito peculiar, né? Você escuta Thelonious e você reconhece que é Thelonious, né? Toca um acorde e você já sabe que é ele. Então, ele começa a tocar muito cedo e uma das primeiras influências que ele tem foi o pianista James P. Johnson. James P. Johnson foi um pianista que tocava stride piano, que é essa forma de tocar. Quando a gente escuta Thelonious Monk, a mão esquerda dele, a gente percebe que tem uns saltos de nota, que é a forma que ele toca, e essa forma de tocar se chama stride piano. Seria passos largos, né, alguma coisa assim, nesse sentido. E esse pianista, James P. Johnson, foi um pianista que morava perto da casa do Thelonious. Então Thelonious se influenciou por ele e começou a tocar também muito cedo, começou a estudar. E assim, a mãe do Thelonious era testemunha de Jeová e ela era bem rigorosa com as coisas. E naquela época, quando o Thelonious era criança, ele e a irmã precisavam fazer uma atividade para não ficar na rua ou coisa assim. Então a mãe colocou para estudar música, os dois. Thelonious foi estudar trompete e a irmã piano. Naquela época, os instrumentos mais comuns de se estudar era piano e violino. Só que o Thelonious não queria tocar violino. Como a irmã foi pro piano, ele foi tocar trompete. Mas o Thelonious tinha muito problema respiratório, uns espasmos, alguma coisa assim. E aí a professora mesmo pediu para que a mãe tirasse ele do trompete, colocasse um outro instrumento. Então ele foi fazer aula com a professora que dava aula de piano para a irmã dele. A irmã já não queria muito tocar mesmo, então ele foi lá e começou a tocar. E por mais que o Thelonious tivesse uma facilidade em tocar já as melodias, em buscar e reconhecer as melodias e tocar de ouvido, a mãe dele disse que não, ele vai estudar da forma correta e tal. Então ele estudou e seguiu em frente, né? Do jeito que a gente conhece. Na adolescência, o Thelonious começa a tocar, participar, ele monta um trio e começa a participar de festivais ou concursos, coisas assim, numa casa chamada Apollos. Só que ele começa a ganhar todos os concursos que tinha na época, ele começa a ganhar e ele foi proibido de tocar lá, foi proibido de participar desses concursos. E nesse lugar ele conhece outros músicos, tanto que ele conhece o Bud Powell, que foi um pianista também da era do bebop. E em um certo momento da vida deles, eles estavam juntos. E o Bud estava com droga, alguma coisa assim, a polícia para os dois e o Thelonious assume a responsabilidade da droga, como se fosse dele, porque o Bud Powell já tinha alguns problemas já na justiça, alguma coisa assim, por porte de droga. Então o Thelonious ajuda, o que prejudicou muito ele, porque ele ficou um bom tempo sem poder tocar, sem poder gravar, sem poder tocar à noite. Ele podia participar de umas jams que teria ali, mas nada de trabalho fixo assim para ganhar um dinheiro e tal. Então a esposa dele, a Nelly, precisou trabalhar em 2, 3 empregos para conseguir suprir. O Thelonious nessa época ainda não ganhava muito dinheiro, né? Então já era difícil. Mas ficando sem trabalhar, ela teve que dobrar a sua carga de trabalho para conseguir a responsabilidade, né, de sustentar a família e tal. Mas o que acontece que foi bom nessa parte do Thelonious é que ele consegue compor, estudar muito mais e compor muito mais, né, durante toda essa época aí, o que ajuda bastante nele. O Thelonious ele tinha um contrato nos anos 50 com a Blue Note e com a Prestige, que ele gravou por esses selos, né? E no meio dos anos 50, Orrin Kipnius, era um produtor, escritor, fala com o Thelonious e quer levar ele para Riverside, para ele gravar na Riverside. E ele acaba fazendo essa transição. Só que o Thelonious nessa época, ele já não estava gravando muito, né? Já não estava gravando nada, na verdade, porque ele teve esse problema aí. Mas para voltar a tocar, Orrin falou para ele, deu uma dica, na verdade, assim, né? Deu uma ideia de que ele gravasse alguma coisa já conhecida para que as pessoas pudessem reconhecer, primeiro ele tocando algumas coisas conhecidas, para depois lançar alguma coisa dele própria, né? E
o Warren disse que o Thelonious era bem difícil assim de entender as coisas, de aceitar e de ouvir, né? Mas enfim, ele conseguiu convencer Thelonious a gravar um disco onde ele tocaria as músicas do Duke Ellington. Então ele gravou esse Thelonious Monk Plays Duke Ellington. E foi bem aceito pelo público, né? Deu tudo certo. Mas o Warren diz que o que lançou o Thelonious mesmo foi um disco que ele gravou, que foi o Brilliant Corners, que ele grava, que Sonny Rollins participa desse disco também, né? Então o Warren diz que esse é um disco que lança ele. Esse disco já veio um pouco depois, ele já estava nessa gravadora. Mas enfim, eles gravam juntos e acaba dando certo, né? O Barry Harris, que foi um pianista dessa mesma época, ele diz que todo mundo da época tocava, estudava e gravava coisas do Thelonious. Falou que Thelonious era um pianista que já era diferente de todo mundo da época, porque as melodias já eram diferentes, os arranjos eram diferentes, as harmonias já eram mais sofisticadas do que das outras pessoas e tal. Então falou que mesmo Coltrane, Buddy Powell, o próprio Barry Harris, Kenny Clarke, todo mundo estudava as músicas do Thelonious e tocavam com ele. E o Thelonious começou a tocar depois num bar chamado Five Spot. E nesse Five Spot ele gravou com Johnny Griffin, tem essa gravação. E uma das gravações que ele tem, que são uma das mais famosas, ou que ficaram nesse lugar, foi a Thelonious Monk e John Coltrane. Essa aí é bem famosa mesmo, esse disco aí foi bem interessante, bem famoso. Barry Harris foi esse pianista aqui, né, também dessa mesma época, e tem muita coisa com ele, muita coisa gravada, muita coisa legal também. Barry Harris falou que uma época Thelonious chegou no Village Vanguard, que era também outro lugar que se tocava jazz e tal. E falou que o Thelonious chegou e falou: ó, hoje eu não quero tocar minhas músicas, eu quero tocar os standards, que são as músicas já que todo mundo já conhecia e já tocava. E o Barry Harris falou: aí que a gente conheceu a verdade sobre Thelonious. E quando perguntaram para ele qual é a verdade sobre Thelonious, ele falou: é que não importa o que Thelonious tocasse, soava Thelonious. Isso até é uma questão que os músicos, né, têm uma busca nessa questão de ser você mesmo, de mostrar qual a sua forma de tocar, a sua característica. Porque todo músico quer tocar e quer que as pessoas identifiquem ou escutem e falem assim: ah, é tal pessoa, ah, é não sei quem. E é uma coisa bem difícil de acontecer também, né? E são alguns processos que precisa passar para que isso aconteça. Mas enfim, Thelonious já tinha isso desde o começo. Thelonious já tinha essa forma de tocar, era do jeito dele. Barry Harris diz que mesmo quando outros músicos estavam tocando junto com ele e falavam: ah, vamos fazer assim, fazer assado, e o Thelonious fala: não, eu não quero desse jeito porque eu não acredito que seja assim. Eu vou tocar dessa forma que eu toco porque é a forma que eu acredito que seja, que tem que ser. E ele tocava dessa forma aí. Um outro músico que tocou com ele, lá no Village Vanguard mesmo, foi o Ben Riley. Foi esse baterista aqui, ó. O Ben disse que tocou por 6 semanas com o Thelonious. E durante essas 6 semanas, falou que o Thelonious nem olhou pra cara dele. Estava lá tocando e tal. E aí, quando foi no último domingo, o Thelonious foi falar com ele, cumprimentou, alguma coisa assim e tal. E falou que o Thelonious tinha essa coisa muito reservada, assim, também por ser uma pessoa tímida e tal. Enfim, tocou esse tempo e aí depois falou com ele. E na segunda-feira ligaram para ele do estúdio Columbus e falaram que ele ia gravar com o Thelonious. Ele, pensando que era uma brincadeira, desligou o telefone e ligaram novamente e falou: ó, não, a gente não tá brincando, vem pro estúdio agora que você vai gravar com o Thelonious, tal, ele quer que você grave com ele. E ele foi pro estúdio, chegou lá, montou a bateria, já saíram tocando, o Thelonious nem falou nada com ele, já saíram tocando e tal. E aí nessa mesma semana o Thelonious disse pra ele: ó, já prepara o passaporte que sexta-feira a gente tá indo viajar pra turnê na Europa e tal. E por fim, eles acabam viajando e toca por muito tempo com o Thelonious. Até que
No fim dos anos 60, começo dos 70, mais ou menos por aí, Thelonious para de gravar, Thelonious para de tocar e para de se apresentar. Armando Thelonious disse que não tinha perguntava para ele por que ele não queria tocar mais e não tinha uma razão, ele só não queria mais se apresentar, não queria tocar em público mais e tal. E aí ele toca novamente nos meados dos anos 70 ali, acho que no começo mais ou menos dos anos 70, né? Porque ele ficou quase 10 anos sem tocar. Até que ele morre em 17 de fevereiro de 1982. E aí não tocou. O Ben Riley, que foi esse baterista que tocou com ele, começou a tocar em um outro grupo. E eles falaram assim, ó, vamos fazer um grupo, vamos fazer um disco só tocando Thelonious, que pode ser que ele escute e se empolgue de novo em tocar, em voltar, alguma coisa assim. Só que na manhã que eles estavam gravando o disco, o Thelonious morre. Então não deu nem tempo de o Thelonious escutar o disco e tal. Mas enfim, essa é uma pequena passagem, né, um trecho pequeno da história do Thelonious, né, tem muito mais, depois vou fazer outros vídeos falando mais dele, porque Thelonious com certeza é uma figura importantíssima, né, foi uma figura importantíssima dentro desse gênero, um dos fundadores de um estilo, que foi um dos estilos dos mais, não dos mais importantes, mas um dos mais reconhecidos, ou um dos mais comentados, estudados, e, enfim. Então, ele foi uma figura importantíssima aí dentro desse gênero, ok? Então, nesse vídeo é um trecho só da vida do Thelonious, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!